Uma notícia urgente acabou de sair e pode colocar em risco o seu benefício. Isso mesmo que você ouviu. Hoje mesmo, o INSS emitiu um comunicado oficial e milhares de pessoas já estão preocupadas. E com toda a razão. Estamos falando de cortes, revisões, cancelamentos e até auxílios e aposentadorias que podem ser suspensas de uma hora para outra. Se você depende desse dinheiro para pagar suas contas, para comprar seus remédios ou até colocar comida na mesa, não desgrude nesse vídeo, se segure na cadeira, porque eu vou te explicar de ponto a ponto o que está acontecendo, quem precisa se preocupar, principalmente o que você deve fazer para não perder o seu benefício. Não pense você aposentado que não pode ficar de fora desses cortes ou dessa suspensão temporária. Eu vou explicar para vocês o porquê isso está acontecendo e já começou a valer desde o mês 7, desde julho. Passamos agosto, estamos agora em setembro e esse problema continua. Então eu vou explicar para você como muitos aposentados que estavam tranquilos, achando que não poderiam perder seu benefício, acabaram sendo pegos de surpresa e tendo seus benefícios suspensos. E não estão eliminados do INSS, estão com o benefício suspenso. Só que dá uma dor de cabeça gigantesca para conseguir ali reaver o seu benefício depois. Então, se você quer já assistir para se prevenir e não passar por isso, é o que eu recomendo que você faça. O Instituto Nacional do Seguro Social vem realizando um pente fino rigoroso nos benefícios desde o ano de 2023. Essa fiscalização já existia em governos anteriores, mas nos últimos meses ganhou uma força ainda maior. Entre julho e dezembro de 2024, por exemplo, só no auxílio-doença, centenas de milhares de benefícios foram suspensos após perícia médica. O objetivo que o governo deixou é garantir que apenas quem realmente precisa continue recebendo. Essa medida pegou muita gente de surpresa. Isso porque desde a campanha eleitoral, uma das grandes promessas do presidente Lula era reduzir e até zerar a fila de espera do INSS. No entanto, a realidade é bem diferente. As filas aumentaram e o que avançou de fato foram os cortes de benefícios. Inclusive, a própria ministra Simone Tebet declarou que nunca houve na história do Brasil um pente fino tão intenso quanto o atual, tanto nos programas sociais quanto nas aposentadorias e auxílios. Agora, claro, é importante destacar, identificar fraudes no sistema é algo necessário. Todos sabemos que existem pessoas que tentam burlar o sistema, falsificando documentos ou simulando doenças para receber um dinheiro que não lhes pertence. Isso é crime, é estelionato e precisa sim ser combatido. Mas o grande problema é que muitos segurados honestos que realmente dependem do benefício acabam sendo prejudicados por falta de informação ou pequenos deslizes, como deixar de atualizar o cadastro, esquecer de comparecer à perícia médica ou não realizar a prova de vida no prazo. Para você ter uma ideia, só em 2024 foram analisados mais de 684 mil benefícios. Desse total, quase 356 mil foram cancelados, o que gerou uma economia de 2,4 bilhões aos cofres públicos. A grande dúvida é: esse dinheiro realmente volta para melhorar a vida dos aposentados e pensionistas ou acaba sendo usado em outras áreas do governo? Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou deixar claro para vocês o seguinte: você que é aposentado por tempo de contribuição ou aposentado por idade, tem o seu benefício resguardado por lei. Só que, a partir de julho de 2025, a prova de vida voltou a ser ali algo que pode suspender o seu benefício. Houve um congelamento por um ano, onde o INSS estava implementando novos sistemas de verificação. Então, como o INSS sabia que muitos erros aconteceriam, durante esse primeiro ano de testes, ninguém estava sendo suspenso por falta da prova de vida, mesmo que o sistema falhasse em encontrar ali ou provar que aquela pessoa estava viva. A partir de julho desse ano, tudo voltou ao normal. Então, se o sistema não comprovar que você está vivo, você manualmente vai ter que fazer essa comprovação, ou você terá o seu benefício suspenso. Se o sistema do INSS não conseguir comprovar que você está vivo, quem tem que fazer a comprovação da prova de vida é você.
Tá ok? Então fiquem atentos a comunicados, a avisos, a notificações no seu aplicativo do banco, a aplicativo do meu INSS, fiquem sempre atentos, verifiquem regularmente os seus benefícios, ok? Para que você não tenha dor de cabeça. Agora, atenção redobrada, porque eu vou listar os motivos mais comuns que estão levando ao corte do auxílio-doença e de outros benefícios. Se você não ficar atento a esses pontos, corre o risco de ter o pagamento suspenso. Primeiro, falta de comparecimento à perícia médica. Se você tiver uma perícia marcada e não comparecer, seu benefício pode ser suspenso de forma automática, sem aviso. Documentação médica incompleta. Laudos sem informações suficientes, assinaturas ou detalhes exigidos pelo INSS também podem levar ao cancelamento do seu benefício. Terceiro, recuperação da capacidade de trabalho. Caso a perícia médica constate que você pode voltar a trabalhar, o auxílio é encerrado. Quarto, o que eu já mencionei antes, a não realização da prova de vida. A prova de vida é obrigatória, mesmo com as mudanças recentes que permitem o cruzamento de dados, mas se o sistema não confirmar a sua movimentação, o benefício pode ser bloqueado caso você não faça a prova de vida manualmente. Outras situações específicas: prisão do beneficiário, inconsistência no cadastro ou suspeita de fraude também entram na lista de cortes. O que fazer se o benefício for cancelado? Se você tiver o auxílio-doença ou qualquer outro benefício suspenso, é importante saber que existe sim uma saída. O segurado pode recorrer administrativamente junto ao próprio INSS ou, se necessário, entrar aí com uma ação judicial. O ideal é apresentar toda a documentação médica atualizada, laudos e atestados que comprovam a sua condição de saúde. Em alguns casos, pode ser necessário aguardar um período para solicitar novamente, mas não desanime. Quem realmente tem direito deve lutar para garantir esse recebimento do seu benefício. E aqui eu vou deixar algumas orientações finais. Essas revisões, no meu ponto de vista, são sim necessárias para combater fraudes, mas também acabam atingindo muitas pessoas que sempre agiram de boa fé. Por isso, a melhor forma de se proteger é manter o seu cadastro sempre atualizado, comparecer a todas as perícias, guardar os seus laudos médicos e ficar atento aos comunicados oficiais do INSS. E aqui no canal, você sempre vai ter acesso às informações mais recentes, explicadas de maneira clara e simples, para que você não caia em armadilhas nem seja prejudicado por falta de orientação. Então não se esqueça, se você quer se manter informado, se você gosta da maneira que eu explico, que eu falo aqui nos meus vídeos, inscreva-se, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Juntos, nós podemos enfrentar essa fase difícil e garantir que os aposentados e pensionistas e todos os demais beneficiários do INSS recebam aquilo que é seu por direito. Essa notícia de hoje foi urgente. O pente fino do INSS em 2025 continua. Aposentadorias por incapacidade permanente também estão na mira. Fique atento, siga as orientações que eu trouxe aqui e proteja o seu benefício. Nós nos vemos em um próximo vídeo. Um forte abraço e até mais. Olá, vamos falar hoje de um assunto que está mexendo com a vida de muita gente, a grande revisão de benefícios do INSS. A gente vai entender direitinho o que está acontecendo, por que está acontecendo e o que isso pode significar na prática. Coisa essa é a pergunta que não quer calar para muita gente. Um processo gigante de revisão que ficou famoso como pente fino, tá a todo vapor, e a gente vai mergulhar nos dados oficiais para entender quem está na mira e quais são os motivos. Esse aqui vai ser o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai ver o tamanho do impacto com os números na mão. Depois, vamos entender a lógica por trás de tudo isso, os motivos mais comuns que levam ao corte, o que dá para fazer para reverter e, por fim, o que esperar daqui para frente. Para a gente ter uma noção real da dimensão dessa operação, nada melhor do que olhar para os números. E eles são bem expressivos, viu? Olha só, no total, 684 mil benefícios foram colocados sob a lupa do governo. O foco principal foi o auxílio-doença, que é um dos mais comuns do INSS e que, pela sua própria natureza, precisa de uma reavaliação de tempos em tempos. E o resultado dessa análise foi bem drástico. Desses quase 700 mil benefícios revisados, 356 mil acabaram cortados.
É isso mesmo, mais da metade das pessoas que passaram pela perícia médica perderam o auxílio. É um número que com certeza acende um alerta. E o impacto disso para os cofres públicos? Uma economia que chega a 2,4 bilhões de reais só em 2024. Fica bem claro que, além da fiscalização para corrigir possíveis irregularidades, o objetivo financeiro por trás dessa medida é gigante. Mas, bom, uma operação desse tamanho não acontece do nada. Ela tem uma base na lei e objetivos muito bem definidos para o sistema da Previdência. Vamos entender quais são. A chave para entender essa revisão toda está na própria definição do principal benefício que foi analisado. O auxílio-doença, como o nome já diz, é temporário. Por isso, a lei exige que o INSS verifique de tempos em tempos se a pessoa ainda está incapacitada para o trabalho. Oficialmente, os objetivos são esses que a gente vê: garantir que o dinheiro chegue para quem realmente precisa, combater fraudes e pagamentos errados e, com isso, manter o sistema saudável para todo mundo no futuro. Certo? Então, na prática, o que leva um benefício a ser cancelado? Conhecer os motivos mais comuns é o primeiro passo para não ser pego de surpresa. Olha, muitos dos motivos são questões que poderiam ser evitadas. Faltar na perícia, por exemplo, é um erro fatal. Levar laudos médicos muito antigos ou esquecer da prova de vida também são falhas que podem custar caro. E claro, tem a conclusão do perito de que a pessoa já se recuperou e pode voltar a trabalhar, o que encerra o ciclo do benefício. Mas e aí, se o benefício for cortado, é o fim da linha? Não necessariamente. Existem caminhos formais para contestar a decisão e tentar garantir o seu direito. O caminho tem basicamente duas etapas. A primeira é um recurso administrativo, feito dentro do próprio INSS. Se isso não resolver, o segundo passo é levar o caso para a justiça, onde um juiz vai analisar tudo de novo. É um processo que existe para garantir o direito de defesa. Agora, além de recorrer, tem uma outra estratégia que pode funcionar bem. Às vezes, o mais eficaz é esperar um pouco e fazer um novo pedido do zero. Mas, com um detalhe crucial: apresentar laudos e exames médicos novos, bem detalhados, que não deixem nenhuma dúvida sobre a necessidade de continuar recebendo o auxílio. E para quem acha que o pente fino acabou, um aviso: ele não só não acabou, como é um processo contínuo, e o INSS já anunciou quais são os próximos alvos. Exatamente, o pente fino vai continuar e vai se expandir. A partir de 2025, o foco da revisão muda para as aposentadorias por incapacidade permanente, que eram as antigas aposentadorias por invalidez. Ou seja, fica o recado de que essas revisões se tornaram uma prática constante do INSS. E a gente termina com essa reflexão, que talvez seja o grande dilema por trás de tudo isso. Como é que o Estado consegue equilibrar a necessidade de combater fraudes e, ao mesmo tempo, proteger quem realmente está vulnerável? Encontrar essa resposta é o grande desafio para a gente ter um sistema que seja justo com quem contribui e humano com quem mais precisa.